Ou seller financing. Essa é a minha estratégia predileta. Eu comprei uma casa assim ano passado, um duplex, owner financing. O cara financiou 100% da casa para mim. Eu dei 10 mil de entrada, ele financiou todo o resto para mim. Ok? Então, o que é owner financing? Já respondendo. Owner financing é quando você compra a casa direto com o dono e o próprio dono vai ser o seu banco. Ele vai financiar a casa para você. Você vai pagar uma mensalidade para ele todo mês, sem precisar de ir em banco, sem pegar dinheiro emprestado, né, do banco ou de um hard money lender. Isso é excelente, ok? Então isso é owner financing. Como aplicar a estratégia do owner financing, né? Você tem que ser criativo. Primeira coisa, o jeito mais fácil de fazer owner financing, o mais fácil, eu vou dar realmente o jeito mais fácil para vocês, né? Porque tem muitos jeitos de estruturar isso. Mas o jeito mais fácil é quando o dono não tem um mortgage na casa. Quando ele é dono da casa free and clear. Ele não tem que pagar banco, ele não tem que pagar ninguém. Ele é dono de toda a casa e ele não tem financiamento nenhum. Esse é o jeito mais fácil de você trabalhar com owner financing. E quando você tiver conversando com o dono, você pode perguntar: cara, eu pago o que você quer pela casa se você me dá terms. Você está interessado em trabalhar comigo em terms? Aí ele vai falar: pô, como assim terms? Aí você fala: eu posso te dar um down payment e eu posso te pagar uma mensalidade durante todo mês, durante 10 anos, por exemplo. E no final dos 10 anos eu te pago o valor restante total. Entendeu? Algo desse tipo. Ele vai pensar, falar: você quer dizer que eu ia financiar a casa para você? Aí você fala: sim, eu quero que você seja o meu banco. Se você estiver disposto a trabalhar comigo assim, a gente pode, né, fazer um win-win situation for both of us. Você vai vender a casa pelo preço que você quer, eu vou poder comprar a casa, mas eu também vou poder trabalhar em terms com você. Vai ser mais fácil de eu comprar a casa assim. Então, vamos lá. Como aplicar? Esse jeito que o dono é dono da casa, 100% da casa, né? Vamos supor que a casa seja de $300 mil. E você fala pro dono: eu vou te dar um down payment de $10 mil, ok? E você vai financiar $290 mil para mim. E a gente vai fazer um juros para você, um interest de 3% ao ano, amortizado em 30 anos. E daqui 10 anos, down the road, eu vou fazer um balloon payment. O que é o balloon payment? O balloon payment, vamos supor que depois dos 10 anos você pagando ele, vamos supor que a sua dívida seja de $200 mil com ele, com o dono. Significa que você vai ter que pagar os $200 de uma vez só. Só que imagina, você comprou a casa hoje por 300 mil. Quanto você acha que a casa vai estar valendo daqui 10 anos? Então, o balloon payment, primeiro que você vai ter que, né, saber o que você vai fazer com essa casa. Eu alugo, são 2 unidades e eu alugo. Eu consigo quase $3 mil de aluguel todo mês. Então, eu tenho uma mensalidade que eu pago pro dono todo mês, né? Eu vou mostrar isso para vocês no estudo de caso, né? Que eu tô nas aulas bônus. E literalmente vocês vão ver todos os números dessa casa. Literalmente eu vou abrir o meu contrato que eu fiz com o dono. Eu vou abrir os meus números, vocês vão ver tudo. Quanto que eu paguei de depósito não, quanto eu paguei de entrada, quanto que eu pago todo mês, quanto que eu recebo de aluguel, quanto que eu pago de property taxes, né, como se fosse o IPTU. E você tem que ser criativo para fazer isso, entendeu? Então o jeito mais fácil é o dono ser o dono da casa toda. E o balloon payment, porque eu falei, daqui 10 anos, 200 mil não vai ser um problema para você, porque você vai estar recebendo aluguel todo mês. Espero que você use esse dinheiro de forma inteligente, que você não gaste ele, né? Mas também, se você não tiver dinheiro, daqui 10 anos aquela casa vai estar valendo muito mais. Você pode ir num banco comum e refinanciar essa casa. E você já vai ter equity nessa casa. E ela vai estar valendo muito mais. Então a chance de você poder puxar $150 mil dessa casa daqui 10 anos é muito grande. Até os 200 mil, de repente. Você pode puxar, sacar 200 mil do banco e dar payoff pro dono da casa. Aí agora você tem um financiamento normal com o banco daqui 10 anos. Ou você pode financiar 30 anos direto com o dono durante 30 anos, se ele quiser. Você não precisa refinanciar. Então, cada caso é um caso, mas você pode ser criativo, ok?
Quando usar? Igual eu falei, você pode usar melhor quando a casa for free and clear, significa quando o dono não tiver nenhum mortgage na casa. Ou vamos supor que o dono tem um mortgage que falta $40 mil para ele acabar com o mortgage da casa. Você pode negociar para ele e falar o seguinte: cara, você tem um mortgage de 40 mil, vamos fazer o seguinte, eu te dou um down payment de $50 mil, que você vai conseguir pagar os 40 mil pro banco e vai sobrar 10 mil no seu bolso. E eu posso financiar o resto com você durante 10 anos, 20 anos, 15 anos, o que vocês negociarem, entendeu? Então, ou uma outra estratégia que você consegue o down payment da casa, vamos supor que seja $100 mil o financiamento da pessoa, né, do dono, e você não tem $100 mil. Existe uma estratégia que você pode usar um hard money lender ou mais um private lender. Private lender é uma pessoa que você conhece que de repente tem um capital parado, que ela pode te emprestar o dinheiro e, claro, você vai pagar uns juros para ela em retorno desse empréstimo, né? Como se fosse um banco, só que é uma pessoa, né, que você conhece, que você tem um relacionamento. Eu posso chegar pro meu amigo, vamos supor que um amigo meu, ele tenha lá 100 mil parado, ele não sabe o que fazer, e ele tá perdendo dinheiro, porque o dinheiro dele tá parado. Eu chego nele e falo: Michael, cara, você tá com esses 100 mil aí parado, eu preciso de $100 mil pra dar entrada numa casa. Você quer emprestar esse dinheiro pra mim e eu te pago uns juros de, não sei, 4% ao ano, 5% ao ano? O Michael, como ele não sabe o que fazer com o dinheiro dele, fala: pô, se você vai pagar 5% ao ano, tá bom. Mas qual que é a minha garantia? Você vai falar: Michael, é o seguinte, você me empresta $100 mil. Aí depende da conversa que você tem com o dono e da conversa que você tem com a pessoa que está te emprestando o dinheiro, tá? O dono da casa, obviamente, ele vai ter a casa dele como collateral, ok? E o dono, normalmente, ele quer ter o first position, né? Se alguma coisa der errado, ele é o primeiro a receber o dinheiro da casa. Ele vai poder tomar a casa de volta. E o lender também, como ele te deu $100 mil, ele vai ter que ter alguma coisa como collateral. Você pode falar: Michael, eu vou deixar você como first lien position na casa. Então, se alguma coisa der errado, o seu 100 mil tá de equity na casa. Você vai ter a casa. Ou você fala: Michael, first lien position vai ser o dono, né? Que a casa, ele vai estar financiando um apartamento também, vai ser a garantia dele. Mas você, Michael, você vai ter um second lien position nessa casa. Então, se alguma coisa der errado, esse 100 mil, de qualquer forma, também é equity que eu vou ter na casa. Se alguma coisa der errado, você vai ter esse equity, porque você é o second lien position. Então, tem várias maneiras de estruturar um deal de owner financing. E eu estou me aprimorando nisso a cada dia, porque realmente, para mim, essa estratégia é uma das melhores que existe, se não a melhor, ok? Benefícios para o seller. Quando você está lá com o seller, está fazendo o seu pitch para ele, né, para ele aceitar a sua oferta. Qual que são os benefícios para a pessoa que está vendendo a casa para você? Muito importante. Ele mitigate capital gains. Provavelmente um cara que está fazendo owner finance para você não é um cara que morou na casa a vida inteira, né? 90% dos casos é um cara que ele tem uma casa de aluguel. Então, quando ele vende uma casa que é uma casa de aluguel, que ele tem essa casa como investimento, ele tem que pagar capital gains quando ele vende essa casa. Se ele vender essa casa para alguém que vai fazer um financiamento normal com o banco, e o banco vai dar, por exemplo, 300 mil para esse cara de uma vez, ele vai ter que pagar capital gains em cima do lucro que ele teve, porque ele recebeu todo esse dinheiro de uma vez. Você pode falar: Mr. Seller, você vendendo a sua casa para mim, né, se você for o meu banco, você vai ter um benefício que você vai mitigate capital gains. Você não vai receber todo o dinheiro de uma vez, então o seu capital gains vai ser slight to none. Vai ser praticamente, você não vai ter capital gains praticamente, porque você vai receber esse dinheiro diluído do decorrer dos anos, né? Outra vantagem que você vai ter é que você vai deixar de ser um landlord e vai ser o bank. Imagina, hoje você já recebe o aluguel todo mês, correto? Claro, né? Para eu te pagar, eu tenho que receber o aluguel agora e vou te passar. Talvez você não vai receber o que você recebe já de aluguel todo mês, porém, você vai ser promovido. Você vai virar o banco e não o landlord. Quem vai ter a dor de cabeça com o inquilino sou eu vou cuidar de tudo.
A manutenção sou eu. Você vai ter um passive income, que todo dia 1º do mês você vai receber o pagamento do mortgage que você tá dando pra mim. Então você tem que jogar isso na cabeça do cara. O cara fala, pô, é verdade, eu não vou ter nenhum problema com a manutenção da casa, eu não vou ter que lidar com o inquilino, a casa ainda vai ser a garantia se essa pessoa não me pagar, eu não vou ter problema nenhum e vou receber dinheiro todo dia 1º do mês. E se eu não receber, eu tenho a casa de garantia. E eu não tenho mortgage, o que eu tenho a perder? E eu não vou pagar capital gains. Olha quantas coisas você pode, tipo, de vantagem você dá pro cara, né? Então é isso, ele mitigate capital gains, ele vai ter uma renda passiva todo mês, sem ser landlord, que ele vai ser um banco, vai ser diferente. E ele vai ter a casa como collateral, se alguma coisa der errado, a casa vai voltar a ser dele. Então realmente é uma estratégia muito boa para quando você acha um vendedor que tem a casa free and clear, ok? Então espero que essa aula de Owner Financing tenha aberto um pouco a mente de vocês e anotem as dúvidas. Eu posso ficar 3 dias inteiros falando de Owner Financing, estratégia de Owner Financing, mas tudo isso a gente vai falar no outro módulo também, que é como achar esses deals, ok? Eu vou ensinar vocês a achar casas para Owner Financing. Então, é isso daí, pessoal, e até a próxima aula.